Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dia 15 de maio de 2020, data dessa gravação aqui. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Glazers World, que é compartilhado também para o Facebook, na página de Glazer Oliveira, o Glazer Van Drescher, também para a página, a fanpage da Mais Paulista, SP+. Muito bem, vamos falar dos acontecimentos, dos absurdos que estão acontecendo no Brasil, principalmente o Brasil, que é um país que não é um país de terceiro mundo. O Brasil é um país de outro mundo, não é um país de terceiro, de quarto, de quinto mundo, nada disso, é um país de outro mundo, O Brasil é um país que não é para principiantes, o Brasil não é um país para qualquer um, não é chegar aqui e mudar as coisas, mas os absurdos que acontecem nesse Brasil é incrível. A Suécia é um país que não aderiu ao confinamento, à quarentena, está tudo muito bonitinho lá. E os países da Europa, países como a Itália, países como a Alemanha, a França, acabaram vendo que o lance da quarentena não foi eficaz e não funcionou, não teve o resultado que eles esperavam, e o mesmo acontece aqui no Brasil. No Brasil existe muito mais uma briga política, há uma briga política do que uma preocupação em salvar as pessoas, em salvar a saúde das pessoas, É um exagero muito grande, porque os políticos de oposição, em todos os estados onde tem oposição ao presidente Bolsonaro, tem grandes índices de contaminação, muitos índices do caso de contaminação pelo Covid-19, o chamado coronavírus. Só os estados que estão em oposição ao governo do Jair Bolsonaro é que tem grandes índices de contaminação. Só que na prática não é isso que está acontecendo, Todo mundo que está morrendo ou teve um infarto, ou de repente a pessoa já tinha problemas pulmonares, todo mundo que está morrendo, eles estão forçando, principalmente aqui no estado de São Paulo, forçando a colocar, os médicos colocarem no atestado de óbito que a pessoa morreu por Covid-19, ou chamado coronavírus. Isso é tudo parte de um plano de nos roubar cada vez mais, porque essa gente acabou sendo cerceada aí do seu direito de roubar, porque eles estavam acostumados a roubar o tempo inteiro, a vida inteira, e chegou um presidente que não rouba e não deixa roubar, não permite que roubem. Vocês estão entendendo? Então eles ficaram com essa abstinência de roubar, faltou os milhões lá que eles estavam acostumados a lesar da nação brasileira. Então a questão é que os caras como João Dória, Witzel, o Caiado lá de Goiás e muitos outros governadores, cerca de mais de 20 governadores que estão aí nesse conluio, nessa palhaçada, nessa roubalheira, esse conluio, esse motim de governadores que estão aí fraudando os números de mortos pelo Covid-19. E eles querem dinheiro, e alguns estão recebendo dinheiro, não construíram os hospitais de campanha. Outros construíram os hospitais de campanha, mas esses hospitais de campanha estão vazios. Isso quer dizer que não há tanta gente assim morrendo por coronavírus no Brasil. Veja bem, o vírus é perigoso, o vírus é grave, esse vírus veio da China. Esse é apenas um experimento social. Eles fizeram o vírus, envenenaram, deixaram o vírus bastante potente, e espalharam pelo mundo para testar e ver o resultado. Quebrou a economia de quase todos os países do mundo. Enquanto isso, todos os países que entraram nesse negócio de quarentena estão quebrados. Empresas que nunca mais vão voltar. E por isso que é uma grande farsa isso. Farsa que eu digo o vírus é perigoso? Sim, o vírus é perigoso. Mas é perigoso para as pessoas de grupo vulnerável. É perigoso para os idosos, é perigoso para as pessoas que têm pressão alta, colesterol, diabetes, problemas pulmonares. Para grande parte da população que está apta a trabalhar, não precisaria de forma alguma ter parado de trabalhar. Poderiam trabalhar normalmente, só que com máscara, álcool gel e nada mais.
Então, eu acredito que quem está fazendo isso está lucrando muito. O senhor João Dória está lucrando muito, porque uma arma de roubalheira do político é vender estatal. Estatal nada mais é do que uma arma para quem está assaltando o Estado. Então ele vende estatais grandes e pequenas, ou seja, empresas que não são dele, vende para os chineses chegam no Brasil comprando tudo, e aí então nós seremos escravos do Partido Comunista Chinês. João Dória e seus cupinchas têm que parar com isso, porque a coisa vai acabar muito mal. Só que ele não se importa com isso, ele está fazendo o que ele está fazendo, ele está prorrogando a quarentena para que dê tempo dele vender tudo que ele puder vender, que pertence ao Estado, que pertence ao país, ele vai vender e vai faturar uma gorda comissão. João Dória nada mais é do que um lobista. Ele faz isso já desde os anos 80, quando ele fazia a parte de relações públicas lá do governo de José Sarney. Isso desde 1985. Sempre esteve envolvido nessas coisas. Então, a empresa que você está trabalhando parou. Mas as empresas que ele está montando, construindo, os funcionários não param em hipótese alguma. Outra coisa que chama muita atenção. O senhor Bruno Covas, que era vice de João Dória na Prefeitura de São Paulo, João Dória deixou a Prefeitura de São Paulo dizendo que não ia deixar, que ia cumprir o mandato até o final. João Dória deixou Bruno Covas para administrar a cidade de São Paulo, um homem doente. Não estou falando doente. Um homem doente, ele está passando por uma doença terrível. Mesmo assim, não abre a mão do poder. Inventou essa porcaria de rodízio, números pares, números ímpares de carros. As pessoas que têm carro e não podem usar o seu veículo são obrigadas a se empinhocar em ônibus, no trem e no metrô de São Paulo. Quer dizer, você tem que ter uma distância segura, o carro traria essa distância segura. As pessoas que normalmente levavam 40 minutos, 1 hora para trabalhar, para chegar ao trabalho, hoje elas levam até 3 horas para chegar no trabalho, e todas empinhocadas nos trens, nos ônibus e no metrô. Quer dizer, use a máscara, mas não adianta nada. A pessoa usa a máscara e segura no pega-mão do metrô, do trem, do ônibus. E se alguém que está com o vírus vai lá, espirra, põe a mão no rosto, toca lá. O próximo vai lá e toca no mesmo lugar. A máscara não adianta absolutamente nada. Mas isso tem uma explicação. Eles não querem salvar a saúde da população, coisa nenhuma. Eles querem que cada vez mais gente fique doente, cada vez mais pessoas morram. Então eles não estão em nenhum momento preocupados com a minha saúde, com a sua, do seu tio, da sua mãe, da sua avó, do seu... Não interessa. Se morrer, morreu. Certo? Se morrer, morreu. Você não é parente deles. Você não é da família deles. Então se você morrer, para eles, estão nem aí com pobre. Pobre morrendo. Pobre tem um monte aí, né? Gente precisando trabalhar tem um monte. Família tem um monte aí, né? Se não é a deles, dane-se. Então, eu quero deixar aqui um apelo para você. Você que é empresário. Você que teve que fechar a sua empresa. Reúna os seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores. Abra a sua empresa. Seja em São Paulo, seja no interior, seja aqui em Araraquara. Abra a sua empresa. Se multarem você, não pague. Continue com a empresa funcionando. Se caçarem a sua licença, não feche a empresa. Trabalhe, venda, compre, mantenha a sua empresa viva, pague seus impostos. Se ficarem multando você e te prejudicar, não pague mais os impostos. Porque essa gente pensa o quê? Que o dinheiro nosso vem da onde? Vem do nosso trabalho. Eu mesmo, se não me deixarem trabalhar, também não vou pagar impostos. Tchau, tchau.